Agora, a gente segue falando desse assunto também da política, mas de olho na saúde do presidente Lula, que passou por 2 atendimentos médicos ao longo da semana por conta de dores que ele sente no quadril. Na quarta-feira, Lula passou por uma denervação percutânea, que é um procedimento pouco invasivo que bloqueia uma parte da sensibilidade dos nervos nesse local, na coluna. Já no domingo passado, o presidente foi atendido pelo médico Roberto Calil. O presidente deve ser submetido a uma cirurgia em outubro para solucionar o problema de forma definitiva. A gente vai falar sobre esse assunto agora, trazendo uma entrevista para você ao vivo com o reumatologista Dr. Marco Rocha Lourdes. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco, doutor. Bom dia e bem-vindo. Obrigado, Stephanie. É Rocha Loures. Rocha Loures. Só corrigindo, tá? Perdão. Mas estou à disposição. Está corrigido. Doutor Marco, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Vamos explicar primeiro o que é esse procedimento ao qual o presidente Lula já foi submetido. O que ele faz de fato? É invasivo? Não é tão invasivo assim? Ele já está trabalhando, né? Já está de volta. A infiltração que se faz é invasivo, né? Porque você tem uma agulha, tem um procedimento, tem medicamento. Então, provavelmente ele fez com guia, né? Com um processo radiológico, para você acertar diretamente a articulação. E no caso do presidente, ele fez em 3 dias 2 infiltrações. Isso quer dizer que ele está com muita dor. Os protocolos internacionais e nacionais, eles orientam que faça somente 2 ou 3 infiltrações com um espaço de 1 semana, e não mais que isso. Então, como ele fez em 3 dias, provavelmente ele esteja com muita dor. Isso demanda, claro, que ele deve fazer uma cirurgia mesmo, porque ele está com dificuldade de andar. Aí não é só andar, né? A articulação vai ficando cada vez mais machucada, vai ficando mais alterada, e o procedimento de prótese ou de cirurgia será pior ou, assim, terá menos, uma recuperação um pouquinho pior. É claro que não especificamente no quadro do presidente Lula, mas o que leva geralmente a esse desgaste? Tem algo a ver com a idade também, doutor? A degeneração da cartilagem, ela se inicia, é fisiológico, né? Como a pele, a audição, a visão, nós vamos perdendo o osso, né? Nós vamos perdendo com o passar do tempo. É normal, é fisiológico dentro com o passar da idade. Logicamente que ela aumenta mais ou menos com o fator genético. Então, provavelmente ele tem um fator genético e você falou certinho, a idade, né? Quanto mais idoso, mais a pessoa passa o tempo, vai gastando mais. E, logicamente, que também tem traumas, né? Tem o presidente da pessoa baixa, às vezes a anatomia também da articulação são propícios. Então, são vários fatores, idade, genética, obesidade, e o fator anatômico, são coisas importantes. E às vezes medicamentos, logicamente, que levam a maior ou menor alteração da cartilagem. O presidente passou por esse procedimento que deve dar um alívio temporário, mas definitivamente a correção é realmente por meio da cirurgia que ele deve passar em outubro. Como é feita essa cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que ela tem uma boa recuperação. É uma troca da parte anatômica, né? da cabeça do fêmur e da parte do acetábulo. E são vários materiais que se usam, vai ser, claro, adequado de acordo com a equipe da cirurgia, dos cirurgiões, não sei onde ele fará essa cirurgia. E, logicamente, que esse material se adapta ao organismo dele, porque eles fazem um estudo da parte anatômica daquela região, que é a coxa femoral, e em cima disso eles colocam o material adequado. Então, o material vai depender muito da equipe cirúrgica, mas é uma cirurgia que é tranquila, tem uma boa recuperação. Ele começa nos primeiros dias a andar já, no primeiro, segundo dia a fisioterapia, e lógico, depende do quadro clínico dele, se ele é hipertenso, tem diabetes, se ele fuma ou não. Então, são vários fatores, né, que podem ter uma recuperação mais ou menos rápida. Claro que vai depender desse pré-operatório. Mas a expectativa é que até lá esse procedimento que foi feito dê um alívio para que o presidente possa tocar a sua rotina normalmente. Pois é, o problema é que ele está com muita dor, né? Como eu falei, ele fez 2 infiltrações em 3 dias, o que os protocolos não determinam. Provavelmente
a dor é tão intensa que ele não consegue, porque a dor não é só ao andar, ele tem dor em casa ao repouso, ele tem dor nos pequenos movimentos, às vezes sentar numa cadeira para se alimentar, sentar para conversar. Então, a orientação aí logicamente, que se faça o mais cedo possível, e ele volta a ter realmente uma atividade grande após. Ele não vai poder, logicamente, viajar, não vai poder ficar muito tempo de pé, ter uma atividade física menos intensa, vamos assim dizer. Mas ele pode ter uma atividade, por exemplo, burocrática e como presidente e atender as pessoas normalmente com menos dor. E a pessoa com dor, logicamente, que influencia as decisões, né? Porque a pessoa fica mal-humorada, fica introvertida, a dor é uma coisa terrível. E claro que o dia a dia da pessoa é alterado, não tem como você ter dor e ficar relaxado, né? Isso interfere até no dia a dia das decisões do presidente. E esse tipo de quadro, doutor Marco, ele é comum na população de maneira geral? Acomete mais as pessoas de mais idade, como o senhor disse, é um dos efeitos? Sim, as pessoas, como eu falei, a genética, as pessoas de mais idade, como a população está ficando mais idosa no Brasil e no mundo, logicamente que a artrose, osteoartrite, nós chamamos de osteoartrite, ela tem uma incidência maior, né? E claro que esse tipo de patologia é uma patologia reumática. Ela é uma doença reumática porque que nem eu vou fazer uma comparação, que nem o cardiologista e o cirurgião cardíaco, né? Você trata a vida inteira com o cardiologista e você vai fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma válvula, um stent, vai com o cirurgião cardíaco, aí volta a acompanhar com o cardiologista. O reumatologista é o clínico das articulações, então ele tem que tratar porque não é só essa articulação que está deteriorada. Logicamente que essa é que mais incomoda, mas ele provavelmente tem joelhos, tem coluna, e essa parte é o reumatologista. Então, ele trata com o reumatologista, que é o clínico, faz a cirurgia com o cirurgião, é cirurgião, né? Ele vai lá, faz a cirurgia e volta a se tratar com o reumatologista, porque isso faz com que não exista a piora da doença, a progressão da doença. Isso é muito importante que se avise, porque existem métodos que façam a prevenção da doença. Por isso justamente, né? Imagino a importância de procurar, né? Fazer um acompanhamento com regularidade a partir de uma certa idade, né? Quais são as orientações médicas, doutor Marco? Boa pergunta, porque mais do que tratar numa fase agora com dor, com dificuldade, ele com compromissos, adiando isso, logicamente que pode ter comprometimento na recuperação, é fazer a prevenção. A prevenção existem com exercícios, que é muito importante, né? Você fortalecer a parte muscular que envolve essa articulação, qualquer que seja, alongamentos, fortalecimento, aí cada articulação e cada pessoa é individualizado esse tratamento. Existem alguns medicamentos que existe um pouquinho de polêmica, mas são os antiartrósicos. Em algumas pessoas funcionam, outras não funcionam, né? São aquelas que podem evitar uma piora dessa articulação. Porque o que é a articulação? Tem, e a cartilagem? A cartilagem, ela é para deslizamento da articulação, ele evita os impactos, né? Ele deixa lisa a articulação. Porque se fosse osso seria uma articulação dura, com barulho. E a cartilagem, ela é fininha, mas ela dá a distribuição das forças. Naquele local, por exemplo, que você recebe impacto, um jogador de basquete, futebol, aquela força que cai na articulação, ela se distribui. A força distribui, fazendo com que ela não fique só no local. Então, é muito importante a prevenção. Essa pergunta é extremamente importante. Nós conversamos aqui com o Dr. Marco Rocha Loures, ele é reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Obrigada pela disponibilidade do senhor no nosso domingo. Muito obrigado, bom dia a todos. Um ótimo fim de semana para o senhor.